Sejam todos bem-vindos ao Mundo 4.0. Neste vídeo vamos falar sobre a evolução humana com base na Revolução Industrial. O mundo como existe hoje passou por muitas transformações, a uma velocidade surpreendente, onde saímos de uma fábrica manual até como vemos hoje com fábricas 100% robotizadas. O ser humano tem buscado uma evolução tecnológica para aproximar as pessoas, trazendo informações em tempo real, diminuindo a distância, trazendo mais conforto e mais segurança. É claro que o ser humano pretende o lucro, mas graças às necessidades humanas que o homem tem buscado essa evolução. Podemos bem ver estas evoluções das tecnologias através das revoluções industriais. Estamos vivendo já a quarta revolução industrial, o qual veremos neste vídeo desde a primeira revolução até a revolução dos dias atuais. Cada revolução industrial só foi assim considerada uma revolução porque foram criadas tecnologias capazes de modificar a forma com que a sociedade se relaciona, trabalha, se comunica, o que causaram grandes mudanças no meio social. Primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial começou na Inglaterra, a partir da invenção da máquina a vapor por James Watt nos anos de 1760. Esta invenção mudou o cenário daquela época. As produções de tecidos, que eram todos feitos manualmente, passaram a serem fabricados por máquinas a vapor. A partir desta invenção, muitas outras máquinas foram surgindo, todas elas utilizando o carvão como combustível. Essas máquinas fizeram com que o tempo necessário para a realização de muitas tarefas repetitivas diminuísse drasticamente, o que causou uma grande mudança na forma de trabalhar das pessoas e até mesmo no surgimento de novas profissões. Outra invenção que marcou essa revolução foi a invenção da locomotiva, ou trem a vapor, que foram importantes para o transporte de mercadorias e de pessoas. Uma importante invenção que sem dúvida ajudou a consolidar as grandes fábricas da época. A primeira revolução industrial marcou o início da era da produção de máquinas. Segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, que começou a partir dos anos de 1850, agora em vários países, além da Inglaterra, como o Japão, os Estados Unidos, a França, a Alemanha e a Rússia. Uma das principais invenções que passaram a ser utilizadas em grande escala como fonte de energia foram a energia elétrica e o petróleo. A história da eletricidade começou a partir da primeira lâmpada comercialmente viável, projetada por Thomas Edison em 1879. Depois de ter obtido a patente de sua lâmpada, fundou a Edison Illumination Company. Inaugurou a primeira usina elétrica para vender eletricidade aos compradores de sua lâmpada. Ele começou com 80 clientes e 400 lâmpadas, mas em 2 anos o negócio cresceu, chegando à marca de 500 clientes e 10.000 lâmpadas. Um outro gênio chamado Nikola Tesla projetou a corrente de energia alternada em 1895. Ele construiu junto ao industrial George Westinghouse a usina hidrelétrica das Cataratas do Niágara, levando eletricidade para a cidade de Buffalo, a 40 km de distância. Começava assim a expansão do uso da energia elétrica em larga escala no mundo. A energia elétrica proporcionou às máquinas muito mais força e muito mais velocidade,
passando a ser a principal fonte de energia para a maioria dos equipamentos existentes no mundo. Da segunda revolução industrial veio também o petróleo, que proporcionou com ele a produção de veículos movidos a gasolina, querosene e óleo diesel, sem contar com outros inúmeros produtos fabricados a partir do petróleo. Podemos destacar também a invenção do avião, que revolucionou a capacidade de deslocamento de pessoas e mercadorias para outros lugares ou países. Surgiram também a invenção nos meios de comunicação, como o telégrafo, o telefone, a televisão e os cinemas. A segunda revolução industrial deu um grande salto nas novas invenções, traduzindo tudo isto em mais qualidade de vida ao ser humano, com uma maior comunicação e a facilidade de deslocamento. Terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial, que começou a partir de 1945, tendo como principal fonte de mudança nos meios de produção, foram as invenções do computador e da informática. O computador, que surgiu com o interesse de alguns engenheiros em cálculos matemáticos, sendo os primeiros computadores pesados e grandes o suficiente para preencher uma sala. Conseguiram evoluir para um sistema de armazenamento, processamento de dados e transferência de informações, o que fez com que o computador se tornasse uma ferramenta indispensável no mundo todo. A cada lançamento do computador, ele se tornou cada vez menor e com muito mais capacidade de armazenamento, sendo que o primeiro computador anunciado comercialmente nos Estados Unidos utilizava um microprocessador Intel 8008 com apenas 4 KB de memória interna. Isso representa menos que uma foto, que hoje tem aproximadamente 5 MB. Com o surgimento da internet, a qual foi criada em 1969 nos Estados Unidos, na época foi chamada de ARPANET, tinha como função interligar laboratórios de pesquisa. Naquele ano, um professor da Universidade da Califórnia passou para um amigo em Stanford o primeiro e-mail da história. Mas a internet passou a ser disponibilizada comercialmente somente a partir de 1992. Com a internet, passamos a acessar qualquer informação em computadores em qualquer parte do mundo. Essa interação entre computadores e internet fez com que a nossa sociedade tivesse acesso ao maior acervo de informações do mundo, pelo qual mudou completamente a nossa sociedade. Hoje já vivemos a era da informação, com telefones celulares, aplicativos para quase todos os gostos e necessidades, o que fez essa revolução ser considerada a revolução da informação. Uma das invenções da terceira revolução industrial que impactou o mundo foi a criação da robótica industrial. O primeiro robô industrial surgiu na década de 1950, pelas mãos do engenheiro norte-americano George Devol. Ele projetou o Unimate, um dispositivo de braço robótico que automatizava tarefas em uma fábrica da General Motors em Nova Jersey. A Unimation, empresa fundada por Devol, foi a primeira fabricante de robôs. Com a evolução dos computadores e do processamento de dados, os robôs industriais são capazes de realizarem tarefas complexas, automáticas, com muito mais precisão e muito mais rápido que o ser humano, o que estão levando as fábricas a substituírem os seres humanos por fábricas 100% robotizadas. E hoje podemos dizer que já começamos a viver a quarta revolução industrial, que será uma revolução marcada pela inteligência artificial.
A inteligência artificial é a capacidade com que as máquinas têm de aprendizagem automática. Uma máquina que possui a inteligência artificial pode aprender a fazer algo com o passar do tempo, como se fosse um ser humano em constante aprendizado. Ela conseguirá resolver problemas e até decidindo qual a melhor alternativa para que as pessoas possam conseguir seus objetivos, com aproximadamente 100% de acerto dentro do que elas irão fazer. Isso sobrepõe e muito a capacidade que o ser humano tem. Hoje essa revolução já está acontecendo. Podemos ver esta revolução acontecendo através de empresas como a Tesla. Eles estão investindo desde 2016 em chips de direção autônoma, que serão colocados em veículos capazes de te levar em qualquer lugar, sem a necessidade de uma pessoa dirigir, podendo até mesmo dormir enquanto o carro segue o caminho até o seu destino. A empresa Oi, que desenvolve a inteligência artificial na área da comunicação. Quando você precisar de ligar para a telefonia da Oi, você irá achar que está sendo atendido por uma pessoa, mas na verdade você estará falando com uma máquina. Estamos falando da Joyce, que já superou a marca de mais de 1,5 milhões de atendimentos mensais. Outra empresa como a Amazon, que criou a Alexa, um serviço de voz em um pequeno aparelho que é capaz de fazer pedidos de pratos de entrega delivery, tocar a música que você queira ouvir, somente com um pedido, ou então ler os jornais pela manhã enquanto você toma o seu café, ou até mesmo chamar o Uber para você. Alexa também pode ser integrados aos sistemas de iluminação da casa, ou até mesmo ligar e desligar qualquer aparelho elétrico da casa. Outra empresa que está desenvolvendo a inteligência artificial é a Google. Já está concluindo um sistema de reconhecimento facial, a qual o sistema passa a reconhecer os membros da família residente. Poderá reconhecer pessoas estranhas ou até pessoas com antecedentes criminais. Esses sistemas são capazes de te avisar na hora em que uma pessoa estranha chegar perto da sua casa, ou até mesmo ligar para a polícia para alertar acerca daquela pessoa. Todas essas empresas estão desenvolvendo aplicativos ou ferramentas que irão mudar completamente a nossa vida, como nos relacionamos, trabalhamos ou nos comunicamos. Será uma era que a humanidade dependerá cada vez mais das máquinas para fazer quase tudo na vida. Em tudo terá inteligência artificial, no trabalho, no comércio, nos estudos, dentro de suas casas e nos veículos 100% autônomos. Estamos vivendo toda essa transformação que a inteligência artificial trará para a nossa sociedade. Podemos dizer que devemos aceitar essa realidade e devemos nos adaptar. Aqueles que não se adaptarem poderão ficar para trás, assim como muitas ferramentas que no passado foram importantes e hoje são obsoletas. E assim como em todas as revoluções que o ser humano já enfrentou e conseguimos nos adaptar, acredito que essa será mais uma revolução que nós superaremos e conseguiremos vencer. Se você quer estar informado e não perder nenhum avanço das novas tecnologias do mundo 4.0, se inscreva neste canal e fique ligado aqui conosco, porque todas essas inovações irão mudar a sua vida. Bom pessoal, chegamos ao final deste vídeo e a todos que assistiram até aqui eu quero deixar meus agradecimentos. E nos ajude para o crescimento do canal, marque o sininho para receber nossos vídeos, deixe o like para o vídeo alcançar relevância. Muito obrigado e até mais!